Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais uma semana e esta semana a Pro vai concluir o conteúdo sobre agricultura, tá? Então, o que nós vamos falar? Sobre a importância da natureza para a agricultura. Então, vou fazer a leitura compartilhada, né? Como todas as aulas. No finalzinho tem mais umas 2 questões no formulário e a Pro vai acompanhando. Vou cobrá-los também na quarta-feira, aqueles que não entregaram ainda as minhas atividades, tá? Semana que vem é a última semana do segundo bimestre, então precisam ser entregues as atividades, tá bom? Então, a agricultura, ela é uma atividade atrelada às condições naturais, como clima, solo e relevo. As condições climáticas influenciam muitas vezes a escolha do que será cultivado em uma região. Há cultivos que se adaptam e se desenvolvem melhor em regiões de clima quente e úmido, como o café, o algodão, o cacau, a cana-de-açúcar. E outros que se adaptam melhor a regiões de climas menos quentes, como no clima temperado, no subtropical ou até mesmo no clima frio. Por exemplo, o centeio, o trigo e a aveia. O desenvolvimento da prática agrícola também é influenciado por fenômenos meteorológicos, como quantidade de chuvas, ocorrência de neve, geada e períodos mais úmidos e também períodos de seca. Muitas vezes, esses fenômenos limitam o cultivo, podendo elevar o preço do alimento no mercado, pois, com menor oferta, os preços tendem a subir. Um exemplo, se chove demais, eu vou dar um exemplo do alface, tá? Se chove demais, nem todo aquele cultivo de alface, ele vai estar bom para consumo, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pouco alface no mercado. Quando eu tenho pouco alface no mercado, para compensar economicamente falando, o alface vai subir o preço. E assim é com todas as mercadorias. Você já comeu couve de Bruxelas? Esse alimento, por exemplo, necessita de uma longa estação fria para crescer e exige um clima em torno de 15 a 19 graus. Então, cada alimento, ele precisa de um meio climático para que ele se desenvolva, tá? O uso do solo. Os solos férteis, a produção e a produtividade em geral são satisfatórias, mas em solos com baixo teor de fertilidade é necessário adotar o procedimento de técnicas por meio de adubação. Então, é necessário que a terra seja adubada para que aquele alimento gere o fruto que nós precisamos, tá? Para corrigir a baixa fertilidade e obter a boa colheita. Então, a adubação ela serve para corrigir a baixa fertilidade e obter uma boa colheita, tá bom? Atualmente, as inovações tecnológicas aplicadas ao campo, por exemplo, os sistemas de previsão de tempo e de monitoramento de irrigação, o uso de sementes adaptadas e equipamentos de colheita, eles contribuem para melhor rentabilidade do cultivo e menor dependência das condições naturais, sendo amplamente adotadas em atividades agrárias. O nível de inclinação do terreno que determinada região pode facilitar ou restringir a prática agrícola. Quanto mais plano ou menos acidentado o terreno, menor o risco de erosão e, consequentemente, menor probabilidade de perda do cultivo, né, dessa agricultura. Nos terrenos mais inclinados, a prática da agricultura é limitada pela dificuldade de ocupação das terras e pela erosão provocada pela chuva. Uma técnica para o plantio em áreas de intensa declividade é o terraceamento.
é uma das nossas questões que vão nessa atividade, tá? É muito utilizado em países montanhosos na Ásia, Europa e América do Sul. Nesse processo, o morro ele é recortado em formas de degraus para evitar a erosão e cultivam-se arroz e pequenas hortaliças, entre outros gêneros. O terraceamento é uma forma que os seres humanos encontraram de vencer as limitações impostas pela natureza para praticar a agricultura. Observe essa técnica abaixo, que é a foto que a Pro vai postar. Uma das principais técnicas é a rotação de cultura. Ela impede o sucessivo empobrecimento do solo causados pelos longos períodos de produção de monocultura. A ideia é que, a cada ano agrícola, sejam cultivadas espécies diferentes de planta, de modo que o solo tenha capacidade de repor naturalmente os seus nutrientes e minerais necessários para cada espécie. Então, rotação é como se eu estivesse fazendo o quê? Uma rotação de tipo de plantio, tá? Ora arroz, ora trigo, ora feijão e outras hortaliças. A alternância entre espécies de leguminosas é prática frequente na rotação de culturas. Por exemplo, alternar o feijão e a soja com espécies herbáceas, como milho, trigo, aveia, cevada, ou ainda tubérculos, como batata, beterraba, entre outros. Então, quando se faz o revezamento do alimento, a terra ela fica mais fertilizada. Recursos hídricos e irrigação. A agricultura irrigada é uma prática adotada para solucionar problemas de insuficiência total ou parcial de água em determinadas regiões. A irrigação completa da água fornecida às plantas naturalmente, como a chuva e o solo, por meio de equipamentos e técnicas diversas. Em lugares que sofrem com a escassez contínua de água, como o sertão nordestino brasileiro, ou que passam por períodos de estiagem é quando não há chuva, então o rio seca. Como nos estados do Centro-Oeste, a irrigação é uma alternativa para promover a produção de certos cultivos. A água fornecida à planta de forma artificial, porém, vários estudos climáticos e botânicos são realizados para que seja fornecida a quantidade ideal de água para as plantações. O Brasil é um dos países em que há a maior quantidade de terras com técnicas irrigadas do mundo. Contudo, o tipo de irrigação usado aqui é o que mais consome água, responsável por 46% das águas retiradas dos corpos hídricos. Atualmente, foram elaboradas medidas legais para tentar reduzir o desperdício de água causado por essa atividade. Os agricultores necessitam pedir autorização às instituições responsáveis para retirar água dos recursos hídricos e usar para irrigação. Em Israel, o índice médio de chuvas é menor do que o semiárido do Nordeste brasileiro. O clima é ainda mais árido na porção sul, onde se localiza o deserto de Negev. A alternativa foi desenvolver técnicas sofisticadas de irrigação. A água vem da dessalinação, da água do mar ou das águas tratadas de esgoto. Dessa forma, o país consegue obter índices produtivos na agricultura e evita o desperdício de água potável. Então, eles criaram, uma técnica em Israel da dessalinização da água do mar para que ela pudesse ser aproveitada na agricultura. É uma boa opção, Então, na sequência, vocês vão ver as telinhas, a Pro vai postar a foto dessa leitura compartilhada. Encerramos hoje o tema agricultura e vão seguir as questões, tá? Não deixe de fazer, em breve estaremos juntos. Um super beijo e ótima semana para vocês. Tchau!